Bem-vindo ao podcast aqui da China Venture, um podcast onde você vai saber tudo sobre importação empresarial e também vai ajudar você, empreendedor que queira faturar mais importando diretamente da China. Antes de mais nada, segue a gente lá no Instagram, no TikTok e também aqui no YouTube. E hoje a gente está com um cara muito importante aqui, o Kleber da China Venture, então seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, Emanuel. Para todos que estão assistindo esse podcast, sejam bem-vindos, né? O primeiro episódio de 2026 e aqui a gente tem muito conteúdo relevante para a área de importação, daquele negócio que você precisa faturar mais, precisa lucrar mais, e hoje a gente vai falar de como nasceu a China Venture, de como a gente consegue ajudar as empresas a importar da China, a faturar mais, a lucrar 3, 4 vezes mais com importação da China. Ótimo, Kleber, perfeito. Então, antes de tudo, melhor você começar contando pra gente um pouco da nossa história. Como que você tem esse tanto de experiência de mercado, como que são os seus clientes, como funciona a China Venture? Conta um pouquinho pra gente. Bacana, Emanuel. Falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da história da China Venture é bastante gratificante. Eu venho da área técnica, trabalhei sempre na área contábil, tive escritório de contabilidade, trabalhei muito em grandes empresas, em Maringá e fora também, sempre na área contábil, sempre na área técnica. Fui consultor do Sebrae por muito tempo, consultor financeiro e organizacional, e a partir dali, quando eu fiz uma segunda formação em comércio exterior, eu achei bacana a vender essa ideia que pequenas empresas também é possível importar da China, porque tem aquele mito, de que só grandes empresas que importam da China, só grandes empresas podem importar. Então, hoje ainda tem muito disso, mas há 10 anos atrás nós tínhamos ainda muito mais. E eu trouxe para que essa proposta de pegar na mão mesmo do empresário, de buscar os fornecedores na China, de fazer essa gestão do pedido, trazendo para ele a realidade de que é possível importar da China, que é possível faturar comprando e revendendo produtos da China. Então, a minha trajetória veio da área técnica. Isso, eu sempre falo, isso me ajuda ainda mais a auxiliar os empresários, porque eu também conheço da área tributária, também conheço um pouco da contabilidade, pouco não, minha vida veio da contabilidade, tive escritório de contabilidade, trabalhei em grandes empresas na área fiscal. Então isso também facilita eu trazer o meu conhecimento, principalmente da área tributária, que tem muita ligação e conexão entre a importação e a área tributária. Então eu trouxe para dentro da importação da China um pouco daquilo que eu vivenciei na área fiscal. Isso, claro, facilita orientando principalmente as empresas que querem iniciar e constituir a sua empresa já com importação da China. Kleber, que legal a sua história, muito bacana entender sobre tudo isso, mas vamos começar. Como que a China Venture hoje consegue ajudar as empresas? E qual é a forma de trabalho da própria China Venture? Só complementando a pergunta anterior, eu lembro que quando eu iniciei, porque eu era consultor financeiro e organizacional, e prestava serviço aí para algumas empresas. E quando eu fiz a segunda formação comércio exterior, eu comecei a vender a ideia de que importação da China era possível, e foi aí que iniciou um projeto onde que eu falei assim: esses caras não sabem aonde procurar um fornecedor na China, não sabem como negociar com eles, mas tem potencial, porque compra em grandes quantidades aqui no Brasil. Eu vou pegar esses caras pela mão, eu vou lá buscar o fornecedor na China, vou fazer a gestão do pedido dele e vou trazer para ele uma planilha de custo organizada, porque eu já tinha esse conhecimento, trazendo o custo real da importação dele, a fim de que realmente ele tenha todo um mapeamento completo, uma transparência do negócio dele que ele podia iniciar. Então, assim, como que a gente pode ajudar empresas a importar da China? Bom, a gente tem várias consultorias ali, uma delas, que é a principal, que a gente atua assim diretamente para empresas que nunca importou, ou a Importação Hub. Antigamente nós tínhamos um PIPS, que era o Programa de Importação para Todos, mas é a importação compartilhada. Essa importação compartilhada,
o empresário ele não precisa fechar um container só para ele. Então, através de pequenos volumes, ele já consegue fazer a importação da China e ele começa a testar, validar o produto, conhecer o processo de importação. E como que é essa consultoria? O cliente nos contrata, nós vamos buscar o fornecedor na China, prospectar aquele produto, e quando a gente fala de prospecção, a gente está falando de um fornecedor só. A gente pelo menos vai atrás de 10 fornecedores, pela nossa experiência ali. Porque um de repente não vai responder, o outro de repente não tem uma qualidade exigida pelo cliente aqui no Brasil, o outro preço não é competitivo. Então a gente vai filtrando tudo isso. Quando a gente busca esses fornecedores lá na China, fabricantes, isso é importante dizer, nós colocamos frente a frente o empresário brasileiro com a fábrica na China. A gente não está falando de intermediadores, a gente não está falando de fornecedores, a gente está falando de fábrica. E a partir daí a gente coleta todas as informações necessárias para a gente poder montar esse custo e apresentar para o cliente. Então ali nós vamos saber o porto de origem, a cubagem da carga, volume, peso, para a gente poder calcular o frete, porque ele impacta diretamente no preço do produto. Enfim, com essas informações a gente monta uma planilha de custo e apresenta para o cliente para ele comparar aqui no Brasil do que ele já compra aqui de distribuidores e de importadores. Com isso fica mais claro para ele saber se o projeto é viável ou não. Ou seja, saber se o preço é competitivo com aquela quantidade desejada que ele está querendo fazer a importação. Então o primeiro passo que a gente faz é identificar a fábrica na China. A gente com a nossa equipe, com a nossa estrutura lá, vai fazer toda essa prospecção. Lembrando, a gente não faz nada por telefone, pela internet. A gente busca o fornecedor através da nossa estrutura lá na China. Pessoas lá, brasileiros, já com experiência, chineses falando com chineses, isso faz uma diferença muito grande. Então a partir daí a gente tem todas as informações necessárias para passar para o cliente de forma resumida, clara, objetiva, para ele tomar a decisão dele de começar a importar. Eu vi que você falou que tem uma estrutura direta lá dentro da China também. E hoje eu queria entender aonde que fica a estrutura da China Venture aqui no Brasil e também como que funciona, qual é a importância de ter uma estrutura aqui no Brasil e uma diretamente lá na China. O nosso escritório aqui no Brasil fica em Maringá e a gente consegue atender o Brasil todo, inclusive a gente tem clientes espalhados por todos os estados do Brasil. Hoje a gente não precisa estar presente através dos nossos prepostos, né? Então despachantes, quando der um canal vermelho, a gente tem lá alguém que vai fisicamente acompanhar o fiscal junto à fiscalização, a vistoria da carga e também a nossa estrutura lá na China, tá? Que é o diferencial de muitas empresas de consultoria. Bom, vamos lá. A nossa estrutura nós temos uma em Nanjing, no norte da China, e também temos a estrutura do nosso armazém em Xangai. Então lá nós temos o escritório e o nosso armazém, onde que nós podemos organizar toda a coleta de qualquer lugar da China, recebendo essas cargas lá, conferindo essa mercadoria, fazendo a documentação e mandando para o Brasil. Um diferencial nosso é a consolidação da carga, ou seja, o cliente aqui no Brasil, ele não precisa comprar de um fornecedor só, ele pode comprar de vários fornecedores. Então a nossa trade lá na China vai entrar com a nossa estrutura, comprando de vários fornecedores, né? Recebendo no armazém, conferindo a mercadoria, reembalando a carga, fazendo a documentação e mandando no Brasil com uma documentação só. Então isso é um diferencial que a gente temos para poder oferecer. Então lá a gente tem, como eu falei, a estrutura de brasileiros e chineses, aonde que nós conseguimos diminuir, claro, custos, né? Então o cliente aqui no Brasil, se ele precisar fazer, eu tive um cliente que ele tinha lá 17 fornecedores diferentes, tá? Ele trabalhava no segmento de utilidades domésticas, artigos de cozinha, decoração, bazar. Então não dava para ele comprar só numa fábrica, então ele comprava em diversas fábricas, foram 17 no total,
E a gente fazia todo esse trabalho lá. Comprava de todas essas 17 fábricas, recebia no nosso armazém e ali a gente fazia conferência, reembalava essa mercadoria. Se tivesse algum problema, a gente não deixava embarcar. Então isso é bacana, porque a nossa equipe lá, ela vai fazer a inspeção da carga, a auditoria, e se caso tiver algum problema, a gente não deixa embarcar. Ou seja, se está faltando uma quantidade que foi negociada, que naquele momento não tem, a gente vai atrás. Se a cor pedida que o cliente fez e naquele momento veio uma cor errada, a gente tem condição de resolver isso daí, diferente de que chegar no Brasil, né? Chegou no Brasil é muito mais difícil de a gente resolver esses problemas. Então a nossa equipe está lá justamente para isso. Já pegando o gancho, como que funciona para a gente importar? A gente precisa tem que ter uma empresa muito grande, uma média empresa. Como que funciona nesse quesito a importação? Como eu disse lá no início da nossa conversa, sempre existiu aquele mito, né? De que empresas grandes que conseguem fazer importação, que era só grandes corporações, e isso desmistificou. Ou seja, hoje até uma MEI, microempreendedor individual, já consegue fazer a importação. Então você tem CNPJ, você já consegue fazer a importação empresarial. Claro, a gente não consegue atender, e não é a nossa expertise, atender pessoas físicas. Então, nós só atendemos pessoa jurídica que queira importar para revender ou importar para a indústria, um maquinário, um equipamento, um insumo, matéria-prima, sempre em nome da empresa. A gente consegue auxiliar. Mas, como eu falei, qualquer empresa de qualquer segmento é possível importar. O que diferencia é o radar. A pessoa tem que ter o radar, a empresa tem que ter o radar, mas a gente cuida também desse processo, inclusive na importação Hub, que é uma consultoria completa, onde a gente vai desenvolver o fornecedor na China, vai enviar a planilha de custo, o estudo de viabilidade, de bonificação, o cliente ganha a habilitação do radar e a mentoria, para ele entender todo o processo de importação. Então, dentro da importação Hub, a gente apresenta uma solução completa, inclusive a habilitação do radar, que vai ser necessário. Weber, você tinha tocado no assunto sobre importação compartilhada. Eu queria saber como que funciona, porque parece que é mais legal, parece que a gente não precisa importar muita mercadoria. Como que funciona essas etapas? Bom, hoje a gente tem essa facilidade para pequenas empresas que estão iniciando o seu negócio não precisar investir muito através do container compartilhado, certo? Então, o cliente não precisa fechar um full container, que é aquele container cheio só para ele. Ele pode comprar alguns volumes e a nossa equipe, a nossa trade, o nosso agente de carga lá na China vai cuidar de todo esse processo. E é importante observar que muitas vezes, e eu já até recebi muitas dúvidas e perguntas aqui, o cliente falando, mas eu tenho que procurar uma empresa que vai dividir esse container comigo? Não. A gente vai cuidar de tudo. Então, você vai fazer uma importação normal, vai procurar lá, vai negociar com o fornecedor lá na China, com o exportador, e a hora que tiver tudo pronto essa mercadoria, nós vamos entrar no circuito, coordenando esse embarque. Então, não é necessário o cliente se preocupar quem vai dividir com ele. E lembrando, quando a gente passa o custo do frete internacional para ele, ele vai pagar somente o espaço e o peso da mercadoria dele. Então isso é bacana, porque ele tem um custo mais baixo, ele vai conseguir fazer a importação, porque o frete não vai ser tão alto, e consequentemente ele vai validar o produto quando chegar no Brasil e gradativamente ele vai aumentando. Eu tenho inúmeros casos de clientes que começaram importando carga compartilhada, que a gente chama de LCL, e hoje são grandes importadores no Brasil, grandes distribuidores que importam aí muitos containers por mês. Já que você tocou no assunto de custo, vamos falar sobre custos agora para os empresários que estão assistindo entender quanto que a gente vai precisar investir para poder fazer uma importação. Bom, essa pergunta também é uma pergunta campeã e recorrente nas nossas redes sociais, enfim. É uma grande dúvida de todos os clientes que começam a importar. Infelizmente, claro, no Brasil a gente tem muitos impostos, o frete internacional
se você for pensar em todos os aspectos, também não deixa de ser caro. E esse custo operacional China, ele tem que ser de alguma maneira diluído nessa quantidade. Então eu sempre oriento o cliente o seguinte, claro, dependendo do produto que ele vai trazer, se for alguns centavos de dólares, de repente o cara consegue importar com 20, com 30 mil reais. Tá? Isso já, além da mercadoria, todo o custo operacional, impostos, frete, seguro colocado aqui no Brasil. Mas a maioria dos casos, dos nossos clientes aqui, começa a importar com 40, 50 mil reais, entendeu? Já é possível. E se você analisar a compra aqui no mercado interno desse cliente, muitas vezes supera os 40, 50 mil no ano. Então, de repente, ele precisa comprar, ele tem aquela frequência, né? Todo mês ele compra de um distribuidor aqui no Brasil, que se você somar todos os meses que ele compra aí, dá 100 mil reais tranquilo. Então a gente sempre fala para o cliente assim, ó, vamos fazer uma simulação de o total que você compra aqui no Brasil, né, para saber já, porque se você caso aprovar, disser que o preço está bacana, você vai comprar uma compra grande, né, de repente para alguns meses do ano já ficar estocado e você trabalhando com essa mercadoria. Então a maioria dos casos nossos aqui começam com 40, 50 mil. Mas a gente tem que olhar qual é o produto que ele quer importar e também, em alguns casos, menos que isso. E agora, para me entender um pouco mais sobre a China Venture, qual é a garantia que um cliente tem de fechar diretamente com a própria China Venture? Bom, Emanuel, tem duas partes que é importante a gente separar aqui. Tem a garantia do produto e a garantia dos nossos serviços, assessoria de quem contrata a China Venture, tá? Vamos primeiro falando da nossa consultoria. Quem contrata a China Venture, ela tem a garantia de que nós vamos ofertar e apresentar fornecedores auditados. Então você não vai ter problema com esse fornecedor e se tiver, a gente se responsabiliza por isso. Estou falando isso aí porque já aconteceu outros casos que o cliente chega com o fornecedor, ele negocia lá na China. E também a gente pode atender esse cliente que entra direto em contato com algum fornecedor na China. Só que temos duas situações bem importantes relatar. Se o cliente entra em contato com o fornecedor na China, aí ele pede para embarcar essa mercadoria e só nos avisa quando essa mercadoria está no Brasil e se der algum problema, a responsabilidade é do cliente, ele não nos avisou antes. Agora, antes dessa mercadoria sair de lá, no início da negociação, se ele falar assim, Kleber, eu estou negociando com o fornecedor que eu já estou falando pelo Alibaba, AliExpress, Made in China, qualquer um desses sites chineses. E eu quero que você verifique se é um bom fornecedor, se eu posso mandar dinheiro para ele. Nós temos esse serviço de inspeção e auditoria na fábrica, então ali naquele momento a gente vai verificar se é uma fábrica séria, para onde que eles exportam, se é uma fábrica grande, pequena, né? Se eles já estão acostumados a fazer exportação, porque tem chinês e fábricas chinesas também lá que só operam dentro do mercado chinês, não tem habilidade, não sabe como exportar. Então nós vamos verificar tudo isso daí, então a gente consegue validar e quando essa mercadoria sai de lá, a gente já auditou isso daí, em certa forma a gente se responsabiliza. E temos também a consultoria de quando o cliente contrata a importação hub, que é a importação compartilhada, e ele não tem fornecedor, somos nós que vamos buscar. Então normalmente a gente tem lá uma rede de parceiros que a gente já atua, e também quando é um fornecedor novo, a gente vai verificar, né, todos esses filtros aí, né, validando esse fornecedor para o cliente aqui no Brasil. Então uma garantia total, essa é a garantia dos nossos serviços. Ele não vai ter problema se ele contratar os nossos serviços, porque a gente já tem a nossa equipe lá, há mais de 14 anos atuamos com isso, então ele está contratando realmente para não ter problema. E tem também, Emanuel, a questão da garantia do produto. E a garantia do produto funciona assim, é a fábrica que vai dar a garantia. Então, em certo momento, vamos te colocar um exemplo que um cliente aqui no Brasil, ele fez uma compra e chegou no Brasil e deu algum defeito na peça que ele comprou.
certo? Ele não vai perder. Funciona assim, essa peça que deu defeito, a gente orienta o cliente a separar, então ele vai tirar foto, vai filmar qual é o defeito disso daí e ele vai separar aquela peça. No próximo pedido, a fábrica vai bonificar essa peça, ou seja, se ele fez uma importação com 10 peças, a fábrica vai mandar 11 peças e ele vai pagar só 10, entendeu? Aquela peça que estava com defeito no Brasil, ele pode jogar fora. Não vai mandar para a China para comprovar que houve um defeito naquilo lá. Então, é uma bonificação. No próximo pedido, ele vai ter esse adicional da peça sem precisar pagar. E claro, ele não vai perder. Então, essa é a garantia da fábrica. E a garantia dos nossos serviços foi isso que eu expliquei. Contratou, nós temos total responsabilidade com o cliente e claro, né, do fornecedor. E quando o cliente contrata a China Venture, ele tem uma assessoria completa até o desembaraço aduaneiro? É importante observar que alguns clientes, né, alguns leads que chegam para nós aí, perguntam assim: Kleber, vocês só dão aula ou faz a consultoria completa? Bom, nós somos uma consultoria e assessoria. A mentoria, as aulas são complementos daqueles conteúdos que a gente apresenta para pessoas que querem começar a importar e não sabem como, mas nós somos uma consultoria completa de importação da China. Então nós vamos desde encontrar o fornecedor na China, fazer a gestão do pedido, né, através da nossa equipe lá na China. Isso é um diferencial porque a gente consegue negociar melhor. Vamos acompanhar a carga dele desde a saída na China, contratar o frete e o seguro internacional. E quando chegar no Brasil, tem o desembaraço aduaneiro, que é a liberação da carga dele lá no porto ou no aeroporto. Então ali nós vamos falar de toda a questão de como emitir uma nota fiscal, como fazer a emissão das guias para pagamento dos impostos. Nós vamos cuidar de todo esse processo operacional, tá? E até chegar a carga aqui no cliente, aqui no Brasil. Inclusive com a contratação do frete rodoviário aqui no Brasil. Então, quando o cliente nos procura, essa solução completa a gente vai oferecer. Nós somos uma consultoria de importação da China. Nós vamos assessorar desde encontrar o fornecedor lá na China, o embarque dela e quando fazer a liberação também aqui no Brasil. Kleber, você tem algum case de sucesso que já tiveram muito bons resultados importando direto da China? Temos sim, Manuel. Eu gosto sempre de trazer esse case do Anderson da Planet Fit. Ele já está montando a segunda academia dele, está para chegar, o mês que vem já chega a carga dele. E inclusive um barracão de 2.000 metros, onde que ele está atualmente hoje, que ele tem a primeira academia, é 1.000 metros quadrados, se eu não me engano. E ele trouxe todos esses equipamentos da China, academia de ginástica, né? Academia de musculação, equipamento de academia de musculação. Então eu gosto de trazer isso porque quando ele trouxe esses equipamentos, ele fez muita pesquisa, claro, a gente ajudou todo o projeto desde o início, era um projeto grande e é um projeto grande, inclusive essa segunda academia dele são 5 containers que está chegando de equipamentos. Então a gente, com a nossa equipe lá na China, a gente fez toda a inspeção da carga, inclusive até na embalagem. Na primeira importação nós tivemos alguns detalhes importantes que ele falou: Kleber, esse aqui está mal embalado, eu preciso que na próxima reembale isso aí de uma forma diferente para não riscar, né, os equipamentos. E assim nós fizemos. Fizemos todos essa negociação lá para que viesse acondicionada a carga de uma maneira correta, que não danificasse o equipamento dele, que não riscasse o equipamento dele. Então, na primeira importação foi muito bacana, chegou, ele montou todos os equipamentos dele, e eu lembro que ele falou para mim assim: Kleber, chegou aqui, esses dias eu conversei com o representante da Movement, que é uma marca de equipamentos, e ele olhou todos os equipamentos montados, e ele falou: Kleber, Anderson, tá linda a sua academia, os equipamentos realmente são de altíssima qualidade,
E tudo que está aqui dentro aqui, se fosse eu colocar os meus equipamentos aqui, você ia gastar 1.200.000 aproximadamente. E ele gastou 550 mil reais na importação dele dos equipamentos. Então você vê a rentabilidade do negócio que ele teve, né? E tanto é que ele está montando agora a segunda academia e está também trazendo do zero todos os equipamentos da China. Então eu gosto de falar desse case, que realmente importar da China é muito rentável, né? Deixa eu perguntar, você tem algum curso ou alguma mentoria que você aplica? Temos sim, Emanuel. Para aqueles que ainda estão em dúvida no que importar, de como é a importação, a gente tem a mentoria Importação em 6 Simples Passos, método 6P, aonde que nós vamos ter 6 sessões de mentoria, passando cada detalhe do processo de importação para o aluno aqui. Lembrando, mentoria é diferente de aula, então a gente vai falar da nossa experiência, a gente vai falar dos cases que deram certo dos nossos clientes e também daqueles que não deram certo. Então a gente vai trazer a experiência nossa nessa mentoria, e essa mentoria ela pode ser VIP ou ela pode ser em grupo. Então é direcionada a mentoria para aqueles que ainda estão em dúvida do que importar, aonde que vai buscar esses fornecedores, né? O que pode, o que não pode importar, porque a gente tem produtos que são importações comuns que a gente fala e importações especiais, né, que dependem de órgãos anuentes, como a Anvisa, a Anatel, Inmetro, o Ministério da Agricultura, entre outros. Então ele depende de uma licença de importação. Então isso tem que ficar bem claro, e a gente fala na mentoria como que funciona quando o cara quer importar algum produto que tem essa licença de importação. Então é uma mentoria completa, aonde que o mentorado vai entender todo o processo de importação, vai saber, né? A gente vai fazer simulações, a gente vai mostrar o que deu certo, o que não deu, enfim. A partir dali, ele se prepara e toma a decisão de começar a importar da China. Inclusive, se você agora, iniciamos o ano de 2026 e ainda você está pensando que negócio investir, vai na importação. A gente tem aí a mentoria, as aulas, né? Estão com as inscrições abertas, é só clicar aqui, entrar e fazer o cadastro, para que você já comece o ano de 2026 com o pé direito. Tem muitos que falam assim, o ano começa depois do carnaval. Não, tem que começar agora, no dia 1º de janeiro já começou o ano, então não perca tempo. Tem o QR Code aqui para você poder escanear e na descrição do vídeo o link de cadastro para fazer a inscrição para a mentoria. Kleber, foi um prazer, cara, acompanhar um pouco mais dessa sua história, um pouco de como a China Venture foi criada e, cara, muito bacana. Então, dá uma olhada pro pessoal lá da câmera, agradece eles por estar assistindo aqui até agora e finaliza com alguma informação que seria bacana para ele saber, para o empresário que está assistindo. Bacana, Emanuel, obrigado aí. E a gente vai ter outros episódios, com certeza aí, para gerar mais conteúdo para você que está começando a importar, ainda que está indeciso no que investir em 2026. Repito, vai na importação, você não vai perder dinheiro. E todo o conteúdo relacionado à importação da China, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente tem bastante coisa bacana lá no YouTube, no TikTok também, no Instagram. E claro, né, sempre trazendo para você as oportunidades de como importar da China. Então fique ligado aí no próximo episódio. Vou deixar aqui o depoimento do Anderson da Planet Fit para mostrar a experiência que ele teve com a China Venture. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson, eu sou proprietário da Planet Fit Academia e eu estou aqui nesse vídeo para indicar para vocês, Kleber, o Bruno, a ajuda de vocês a importação de algum equipamento, algum produto da China, que foram muito atenciosos, né, com a gente desde o princípio. Descobriram fornecedores, preço bom, preço justo, foram atenciosos, né, desde o começo para poder pagar as taxas, parte de documentação. E também dizer que já é a segunda importação que eu estou fazendo com eles, né, que deu tudo certo. Estou contente, chegaram todos os equipamentos aqui, metade já está aqui descarregado, né, e a outra metade a gente está descarregando.
Então, eu apoio